E aí galera, tudo bem? Eu vou gravar agora aqui uma série de vídeos fazendo comentários sobre a prova específica da UERJ. São comentários, eu vou ler a prova vai estar disponível para você, você pode acessar a prova e vai acompanhando os comentários que eu for fazendo sobre as questões. Tá bom? Vê aqui embaixo a descrição do vídeo e você pode ir lá acessar e vai acompanhando, porque eu dividi em 5 blocos, então você pode ver o bloco 1, 2, 3, não precisa ver todos seguidos, pode ver em partes para não ficar muito cansativo. Tá bom? Bom estudo e vamos ao UERJ. A UERJ resiste. E aí galera, tudo bem? Eu estou aqui hoje para poder falar sobre a prova da UERJ, é o fechamento do projeto, né? A gente começou com o projeto UERJ, eu dei algumas aulas de português, literatura para a galera da específica, falei de redação. Hoje eu estou aqui com a prova da específica de português e essa aula vai entrar no nosso acervo do projeto UERJ desse ano e vai ficar no nosso canal à disposição do aluno que do ano que vem, que quiser saber como é que funciona essa prova, como que ele tem que estudar, tudo isso vai estar disponível lá no canal. Então, a gente está começando aqui hoje falando sobre a prova de ontem, a prova que aconteceu no dia 2 de dezembro, a prova específica de português e literatura. A prova, como você já sabia, seria em cima do livro Crime do Padre Amaro. E o que foi legal foi saber o seguinte, que a UERJ colocou 5 fragmentos da obra, o Crime do Padre Amaro, e todas as questões de literatura e de língua portuguesa foram em cima do livro O Crime do Padre Amaro. Parabéns para a UERJ, que valorizou mais uma vez a leitura e que colocou aí o livro no epicentro de toda a avaliação. Vamos lá, o primeiro fragmento é do capítulo 4. É um fragmento interessante porque é um fragmento que fala da chegada do nosso Amaro à cidade de Leiria. As beatas estão em polvorosa por conta desse padre, esse pároco novo e que veio substituir um pároco antigo que já não conseguia tirar os pecados que as beatas queriam, e ele vai despertar uma grande curiosidade nesse público e nessa sociedade. Lembrando que o Crime do Padre Amaro, essa faz uma grande crítica à sociedade portuguesa ali do século XIX, que era uma combinação entre monarquia e clero, e havia um sentimento republicano muito forte. Então, vamos pegar aqui as 2 primeiras questões. A primeira questão era uma questão em que ele dizia o seguinte: em O Crime do Padre Amaro, Eça de Queiroz tece duras críticas a alguns grupos da sociedade portuguesa no fim do século XIX. Então, sempre alertando que os verbos de comando devem ser obedecidos. Se ele pedir para explicar, explica. Se ele pede para citar, apenas cite. Se você misturar, ele vai tirar ponto, com certeza. Lembre-se, a prova é feita para reprovar, não é feita para provar ninguém. Então aqui o que acontece? Identifique o grupo social que é alvo da crítica do autor do fragmento 1. Ora, como eu falei para você, logo aqui nas linhas iniciais, ele coloca muito essa questão das beatas, né? Aquelas senhoras que vivem na igreja, que estão sempre rezando, que são extremamente religiosas, mas ao mesmo tempo são fofoqueiras, cuidam da vida dos outros. Então, essas beatas serão criticadas pela obra dele. Então, se eu tiver que colocar aqui qual é o grupo social que é alvo da crítica, você vai colocar que são as beatas, a burguesia beata, ou até mesmo a classe burguesa. Qualquer uma dessas seriam aceitas como resposta, mas eu acho que a resposta que ficava mais óbvia para você seriam as beatas da sociedade de Leiria. Esse daí é o público-alvo dele. Depois ele continua: apresente também o recurso expressivo. Olha só, linguagem expressiva, recurso expressivo. Ele está se referindo a figuras de linguagem conotativa. Então ele falou recurso expressivo, você tinha que focar nas figuras de linguagem que apareciam no fragmento separado por ele. E aí ele continua: um recurso expressivo empregado para construir a crítica pretendida, ilustrando-o com um exemplo extraído das falas do narrador. Bem, quem lesse o fragmento do livro, desse que estava aqui na prova, ia ver que ele usa muito da ironia, assim como Machado também utilizava. Ele usava muito da ironia para poder criticar a hipocrisia da sociedade, de uma sociedade que é movida por aparências. E aí você tinha lá na linha, logo nas linhas iniciais, em que ele fala assim, para uma autoridade quase eclesiástica, quando ele está falando aqui do padre
e que ele fala que é uma autoridade quase eclesiástica, você tem uma manifestação de ironia. Se tem uma outra aqui que eles falam que as mulheres todas extasiaram, lá no início do texto, na linha 4, linha 5, ele coloca lá que todas as mulheres ficaram extasiadas com o padre, algo irônico, quer dizer, o padre vai causar êxtase? Como assim? Você também poderia falar da antítese, porque há muitas antíteses no texto. E aí eram duas figuras que ele utiliza nessa prova aqui, nesse fragmento, e que você poderia colocar como recurso expressivo. Então, nessa primeira questão, eu acredito que muitos alunos ficariam com dúvida em demonstrar e entender um pouco essa questão do recurso expressivo. Então, um aluno perderia aí, quem é de direito, a galera que é da específica com peso 2, faria com tranquilidade 2 pontos aí, porque conseguiria identificar qual era o alvo da crítica. Agora, questão número 2. Há outro dia, na cidade, falava-se da chegada do pároco novo. Olha só, é uma questão de gramática essa aqui, porque ele diz o seguinte: na oração acima, a forma verbal seguida da partícula C indica que o lugar sintático do sujeito está vazio. Como assim o lugar sintático do sujeito está vazio? Eu tenho o predicado, mas eu não tenho o sujeito. Por isso que o sujeito está vazio. Justifique o emprego dessa construção, no caso aí, desculpa, pulei. Na oração acima, a forma verbal seguida da partícula C indica que o lugar sintático do sujeito está vazio. Justifique o emprego dessa construção, tanto do ponto em vista da repercussão da chegada do pároco da cidade. Pessoal, no momento que ele usa esse ser, justifica-se, ou falava-se da chegada de um novo pároco. Quem é que falava? Você pode determinar quem pratica essa ação? Não. Como eu não posso determinar, então você tem um caso de sujeito indeterminado. Esse ser equivale a índice de determinação do sujeito. E aí, quando ele fala que justamente eu estou usando um índice de determinação do sujeito para deixar o local do sujeito vazio, é porque eu estou querendo justamente assumir aquele ar de fofoca, né? Aquele ar de que era uma forma de generalizar, que se falava de uma forma genérica, de uma forma geral, da presença do padre, de um novo padre naquela sociedade. Então, esse ser tem esse recurso, é um recurso para poder tentar se generalizar, e aí ele coloca o seguinte: em seguida reescreva a oração citada, apresentando outra alternativa de expressão do sujeito, que mantenha o sentido da construção original. Eu já falei que é um caso de sujeito determinado. Você sabe muito bem que você tem duas formas de determinar o sujeito. O primeiro, usando o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do ser. Ou então, você usa o verbo na terceira pessoa do plural. Então, bastaria você fazer o quê? A outro dia, na cidade, falavam da chegada do pároco novo. Então, você botou falavam, já é suficiente e você ganhava a questão. Bem, se você não conseguisse falar dessa questão da interminação da fala ou de que havia um caráter generalizado, o sentido do uso aí, você tem a questão do valor, daria para você reescrever a frase tranquilamente. Seria mais uma questão com 2 pontos e fica bem tranquilo. Mas antes de mais nada, antes da gente ter essa parada aqui, porque a gente vai dividir essa lista, essa playlist em vários tópicos. A cada texto eu tenho 2 questões, então 2 questões resolvidas, paro, mudo, dou tempo para você pegar a prova mesmo. Pegue a prova, imprima no site da UERJ, ou a gente pode deixar disponível, né, no nosso arquivo, e aí a gente, no caso, você pode baixar a prova e ir acompanhando o que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Paradinha agora, para a gente ir para o fragmento 2. Vira a página aí. Bem, começando a segunda parte da aula, fragmento número 2, capítulo 6. Nesse capítulo 6 é um capítulo interessante em que você tem o Amário falando sobre essa coisa que não passa pela razão, não passa pelo sentimento e que não é a igreja que vai proibir, que é a questão do instinto. Ele diz que ele, antes de mais nada, ele é homem e como ele é homem, existem coisas que a igreja não pode privá-lo, ninguém pode privar porque está acima disso. Então é o desejo sexual, é a vontade de ter Amélia, e ele vai justamente falar sobre essa questão de que o cônego Dias tinha um caso com a senhora Joaneira, que era mãe da Amélia, e ele passa a ter um caso com a Amélia. Então ele diz aí, ele termina até aqui, né? Que pechincha de casal, e termina com essa frase aqui bem irônica. Em cima disso, desse fragmento, foram feitas 2 questões. Teoricamente, você não precisava ler o texto.
Você ganharia um tempo aí. Porque olha só, no fragmento 2, sabe-se por meio do narrador que Amaro se surpreende com o fato de o cônego Dias ser amante de Senhora Joaneira. De surpresa inicial, passa a satisfação, ao perceber que seu desejo pode também ser realizado, ou seja, ele ser amante de Amélia. Transcreva do fragmento 2 a frase que sugere a justificativa de Amaro para a possibilidade de conter seus ímpetos sexuais. Isso aí está lá na linha 3 e 4, ou seja, logo no início do texto que ele diz: que faria então um homem novo e forte que sente uma vida abundante no sentido de suas veias reclamar e arder? Ou seja, essa passagem aqui é a passagem que fala sobre essa questão dos ímpetos sexuais. É o que ele não consegue segurar. Isso é uma característica do naturalismo, do cientificismo, do determinismo biológico, que é a segunda parte que ele faz aqui, ó. Relaciona essa frase ao pensamento dominante na época em que o romance foi escrito. Quem botou naturalismo, acertou. Quem botou determinismo, também acertou. Cientificismo, também acertou. Era uma questão assim meio que antidepressiva. É para você não tirar 0 na prova. Todo mundo que estudou para essa prova estudou realismo, naturalismo e estudou essa questão do naturalista da zoomorfização, do instinto como elemento mais forte. Então essa questão aqui era uma questão dada. Na questão 4, eles usaram a mesma estrutura da prova do ano passado. Eles usaram a questão do morfema, essa questão da estrutura de palavras. Quem fez aquela questão do Saramago, falando do ladrãozeco, e falava sobre o uso do sufixo eco, que era um sufixo diminutivo, eles usaram novamente esse recurso nessa prova. Olha só: adeus, russa, estás magrinha, pega-te com a senhora, mãe dos homens, e avistando Amélia, pela porta do quarto entreaberta, ai, que estás uma flor, Amelinha, quem se salvava na tua graça, bem eu sei. Por quantos braços teria passado até chegar pelos declives da idade aqueles amores senis de mal pagos, as duas mulherinhas, que diabo, não eram honestas? Veja bem, tradicionalmente o diminutivo é associado à ideia do tamanho reduzido. Dependendo do contexto, no entanto, pode assumir efeitos de sentidos diversos, então pode ter significados diferentes. Aí ele coloca o seguinte: destaque e classifique o morfema responsável pela indicação de diminutivos nas palavras sublinhadas. Olha aí, meu caro, questão antidepressiva. Magrinha, inha. Melinha, inha. E mulherinhas, inhas. Então, era só você botar inha e inhas. São os morfemas que marcam o diminutivo. Marcou isso, ganhou 2 pontos. Acabou. Depois ele continua. Em seguida, aponte os efeitos de sentido produzidos pelo uso do diminutivo de cada palavra em seu contexto. Nós sabemos que o diminutivo, o grau diminutivo, que usa morfema diminutivo, normalmente são nomes, principalmente substantivos. Quando eu olho para magrinha, magrinha não é substantivo, ele é adjetivo. Aí, nesse caso, você tinha que prestar muita atenção, porque ele não botou magérrima, ele botou magrinha. Então ele usou um sufixo que não é o próprio para marcar o grau do adjetivo. Então veja bem, o magrinha seria equivalente a muito magra. Então aqui você tem uma ideia de intensidade. Essa daqui seria a questão que você tinha que tomar cuidado. Que o magrinha quer dizer muito magra. Então o sentido é de intensidade. Quando você olha para melinha, ou seja, Amélia é a melinha, é um sentido que é afetivo. E quando você fala mulherinhas, esse inhas aqui, ele está falando, elas não eram honestas, ou seja, é um valor que tem uma carga pejorativa. Então, magrinha, intensidade. Quando você fala melinha, afetivo. E quando você fala de mulherinha, acaba adquirindo um valor que seria de valor depreciativo, pejorativo. Ok? Essas são as duas aí desse bloco. Até o próximo. Vamos ao terceiro bloco, e no terceiro bloco é o fragmento 3. Esse fragmento 3 é o capítulo 7. Vamos gerar a questão 5 e 6. Veja bem, aquela cena que quando eu estava comentando o livro, uma das aulas, eu falava que havia um capítulo em que todos os pecados eram colocados em torno de uma mesa, que os padres estavam reunidos e estariam praticando todos esses pecados ali conjuntamente. Esse quadro, essa situação aqui, tem a ver com esse capítulo.
É o capítulo em que os padres vão revelando as suas atitudes profanas, e uma das coisas que nesse capítulo, nesse fragmento que está aqui, é a questão do ato da confissão, que os padres revelam que eles usam a questão da confissão em torno de proveito pessoal, ou que eles procuram tirar vantagens de algo que deveria guardar em silêncio. E aí, principalmente sobre a questão das mulheres, como que eles utilizam isso como vantagem em relação a essas beatas. E aí, veja bem, durante o jantar na casa do abade de Cortegaça, Amaro se surpreende com relatos de Natália sobre o uso que faz da confissão. No entanto, ao longo da narrativa, Amaro modifica sua forma de encarar a confissão. Com base na leitura do romance, cite-o em que momento ocorre a mudança. Então você precisava ter lido o livro. Por que você precisava ter lido o livro? Para você perceber que Amaro vai mudar a percepção dele da confissão quando ele passa a confessar a Amélia. Quando a Amélia passa a fazer confissão para ele, ele se aproveita desse momento, ele se aproveita dessa situação. E aí, ele continua. Em que momento? Quando a Amélia passa a se confessar com Amaro. Ocorre a mudança de Amaro em relação à confissão e explicite ainda de que modo ele passa a usá-la. Ele vai usar a confissão de Amélia para poder manipulá-la, para poder induzir a sua conduta. Ele vai fazer com que ela se separe do noivo. Ele vai fazer com que ela o torne o confessor. E a partir disso, ele vai gerar uma maior proximidade e vai ter um contato carnal com a Amélia. Então, de que modo ele passa? O modo que ele faz é manipular o comportamento de Amélia dentro da obra. E aí ele continua. Em seguida, explique também, a partir do romance, a relação entre a mudança de comportamento para Amaro e a ideia de ser um homem um produto do meio. Cara, no momento que ele está naquele meio eclesiástico e ele vê que todos aqueles padres têm uma conduta que fere aquilo que prega a igreja, que ensina o seminário, ele acaba mudando o seu modo de ser, já que ele passa a ser influenciado por esse meio corrompido, esse meio profanado. Então, essa seria a relação entre Amaro e o meio eclesiástico. Esse meio que tem uma conduta imprópria vai servir de base, de referência, para que ele também age de forma imoral, de forma incorreta. Seria a resposta da questão 5, desculpe. Já na questão 6, na fala do narrador acerca do Padre Natário, observa-se a repetição de um mesmo tempo e modo verbal. Já havia avisado, caiu ano passado, caiu ano retrasado, pelo menos há 4 anos seguidos, a UERJ coloca uma questão de verbo. E ano passado, pelo menos, eles colocaram uma questão que envolvia tempo e modo verbal. Então, caiu de novo. Se você estudou, se você deu uma pesquisada, fez as questões anteriores, você não teria problema para fazer essa questão. Então, vamos lá. Além do uso recorrente de uma classe de palavras para expressar juízos de valores negativos sobre o padre, identifique o tempo e o modo verbal e justifique seu emprego, relacionando-o ao modo de organização textual desse trecho. Bem, quando você pega o texto para ler, eu chamo a atenção a partir da linha 4. O abade fazia anos, havia outros convidados. Depois ele coloca, chamavam-lhe o furão, era esperto, tinha fama de questionador, dizia, veja, tinha, vivia, dizia, são verbos que se encontram no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, a primeira coisa que você tem que colocar aí é que o tempo verbal que predomina é o pretérito imperfeito do modo indicativo. Beleza? Aí, você tinha a segunda parte, que é relacionar ao modo de organização textual desse trecho. Ou seja, é uma ideia de que a forma como ele agia era uma forma que vinha do passado e que permanecia até o presente. Ou seja, era uma ação contínua, era uma ação permanente. Essa é a ideia que o uso do pretérito imperfeito dá sempre que ele é usado numa narrativa. Então, nesse texto não foge a esse conceito. Então, você teria a resposta pelo conceito, não necessariamente pela leitura do texto. Daria para fazer tranquilamente. Agora, identifique ainda isso aqui é uma das palavras do fragmento 3 que expressam tais juízos de valor, classificando-a gramaticalmente. Quer dizer, juízo de valor é você, de alguma forma, apontar alguma característica positiva ou negativa em relação ao padre. Se você pegar de novo a linha 3 e 4,
não, 4, 5, está lá escrito o seguinte: o abade fazia anos, havia outros convidados, o padre Natário e o padre Brito. O padre Natário era uma criaturinha biliosa, seca, com 2 olhos encovados, muito malignos, a pele picada das bexigas e extremamente irritável. Veja bem, olha a escolha dos adjetivos que ele fez aqui: biliosa, seca, malignos, irritável. Ele só queria um, então você não precisa botar os 4, nem 2, só um. Qualquer um desses 4 já cabia, está na linha 4, 5, 4 e 5. E a classe gramatical é adjetivo. Então aí você matava a questão, dava para fazer, você poderia ter mais um trabalho, poderia ficar em dúvida sobre a questão dos juízos de valor. Mas aí, se você está dando juízos de valor, você está fazendo algum julgamento, normalmente você vai dar uma caracterização, então é o adjetivo que faz isso. Questão 6 encerra nosso bloco 3, que é o bloco 4. Bem, vamos à parte 4, né? O fragmento 4 é o capítulo 18 do livro e é um momento bem interessante, porque é um momento que está na sacristia e o nosso amigo Amaro, ele está abraçando a personagem Amélia e beija, né, a Amélia. E é um espaço em que você teria a religiosidade, todo um respeito, toda uma coisa ali de estar numa posição de subserviência, de respeito, de se preservar. E o cara está deixando aflorar o desejo dele pela Amélia. Então ele está lá e coloca, e essa coisa que passa meio na cabeça do Amaro de ter um amor santo, né? A própria Amélia, essa representação de que ela está com o Amaro, está com o padre, ter um amor meio que santificado, uma coisa assim. E é uma cena bem interessante. E aí é acima dela que a gente vai falar aqui na questão 7. O fragmento 4, observa-se que Amaro e Amélia têm atitudes distintas após se beijar na sacristia. Suas atitudes são resultados do conflito entre 2 temas presentes na obra de Guerça de Queiroz. A gente sabe que a obra de Guerça de Queiroz vem com essa questão do padre, que envolve igreja, religião. E aí o que acontece? Os dois estarem se beijando e ter esse desejo é uma coisa meio sexual, né? A sexualidade, o erotismo. Então, religião e erotismo, religiosidade e sexualidade são os 2 temas que estão aí transitando no texto. E aí ele coloca o seguinte: explicite esses 2 temas, quer dizer, deixe explícito, esclareça, deixe claro quais são os 2 temas e em seguida retire do fragmento uma expressão que sintetize esse conflito. Então veja bem, como eu falei, tem essa questão da religião e da sexualidade, do erotismo, e você tem expressões que uma está na linha 5, né? Uma imagem penetrava de uma voluptuosidade beata. Olha só que coisa meio paradoxal, né? A mulher é beata, mas ela é voluptuosa, tem a volúpia, o desejo, que seriam incompatíveis. E logo na linha de baixo, um fluido mais doce que o ar da terra envolvia, fazia-lhe passar no corpo a carícia do éter do paraíso. Olha só, a carícia do éter do paraíso. Paraíso no sentido religioso, a carícia no sentido sexual. A mistura, essas frases aqui seriam caracterizadas desses 2 valores que estão presentes no conto, nesse fragmento. Então, religião e sexualidade, e aí a voluptuosidade beata, ou a carícia do éter no paraíso, que se encontra na linha 4, 5, 6, seriam as comprovações disso. Então, a questão 7 dava para fazer, ponto garantido. Aí vem a questão 8. A questão 8 é uma questão que é uma questão de coesão textual. O uso do pronome como recurso de coesão. Eu uso o pronome para evitar a repetição de palavra ou de expressão que já apareceu no texto. Então, veja bem, tendo em vista o papel coesivo dos pronomes, leia as frases abaixo, retiradas do fragmento 4. Aí eu tenho 4 frases. Reescreva essas 4 frases, recuperando os termos retomados pelos pronomes sublinhados. E aí o que acontece? Sentia-lhe o peso rico, lá na linha 4. Quando você lê a linha 4, veja bem, então movendo-se... Não, vamos começar desde o início, né? E ela então, movendo-se com cautela solene, chegou-se ao espelho da sacristia. O antigo espelho de reflexo esverdeado, com um caixilho negro de carvalho lavrado, tendo no topo uma cruz,
Mirou-se um momento naquela seda azul celeste, envolvia toda, picada de brilho agudo das estrelas, como magnificência sideral. Sentia-lhe o peso rico. Quer dizer, ele sentiu o peso rico do quê? Da manta, né? Da seda azul, que ele fala aqui, né? Então, eu teria que reescrever sentia-lhes o peso rico, é sentir o peso rico de quê? Da manta, do manto, na verdade, da seda rica, da seda rica. Então, seria aí, no caso, o lhe estaria retomando o manto, a seda rica. Parecia-lhe ser uma santa no andor. Na linha 6 e 7, olha aí, seguindo. A santidade que o manto adquirira, no contato com os homens da imagem, penetrava de uma voluptuosidade beata. Um fluido mais doce que o ar da terra envolvia e fazia-lhe passar no corpo a carícia do éter do paraíso. Veja bem, parecia ser uma santa no andor quem? A Amélia. Então, a Amélia, parecia a Amélia, porque ele falou da Amélia anteriormente, então estou retomando a ela, ou a Amélia, ser uma santa no andor. Então, botou a Amélia, acabou, já ganhava a questão aí. Na terceira, uma onda de sangue escaldou-lhe o rosto. Na linha de 18, né, Amaro não chegou-se por detrás dela, cruzou-lhe os braços sobre os seios, apertou-a toda e, estendendo os lábios sobre dela, deu-lhe um beijo mudo, muito longo. Os olhos de Amélia cerravam-se, a cabeça inclinava-se-lhe para trás, pesada de desejo. E aí, mas endireitou-se de repente, fixou Amaro, batendo as pálpebras numa cordada de muito longe. Uma onda de sangue escaldou-lhe o rosto. Quer dizer, escaldou o rosto de quem? De Amélia. Então você botar aqui, uma onda de calor escaldou o rosto de Amélia. Acabou. Tira-mo. Ou seja, ele pegou o manto e colocou sobre ela, mas ela desprendia-se do manto, toda aflita. Tira-mo. Ele só queria que você mudasse o segundo mo. Veja que está sublinhado somente o segundo mo. Então, tira-mo. Tira o manto de mim. O mo é de mim e o manto. Então, tira o manto de mim. Era a questão 8 resolvida. Então, uma questão bem interessante, já que se repete muito. Então, vamos botar uma questão de pronome para poder treinar aí coesão textual. Vamos para o próximo bloco. Salve, galera! Vamos agora para o último bloco, que é o fragmento 5, é o último capítulo, o capítulo 25 do livro. E é uma passagem interessante em que o padre Amaro já está em Lisboa, junto com o cônego Dias, e eles encontram aqui o conde lá na Praça Luís Camões, e o conde fala sobre a importância dos sacerdotes para o futuro da igreja. Quer dizer, a igreja tem nos sacerdotes e tem na igreja o suporte moral, que causa inveja para o resto da Europa. Eu acho isso muito interessante, a ironia dele, porque ele fala que todo mundo tem inveja do sucesso da Europa, e depois ele fala que toda essa realidade vai fazer com que eles fiquem, que o sucesso de Portugal causa, no caso, um sentimento assim que as pessoas ficam desejando ser como a Portugal. E você vê a descrição dele falando da Europa, é uma descrição justamente o quê? De pobreza, miséria, de problemas sociais graves, e ali você fica pensando, essa inveja aqui não é inveja, então ele está usando a ironia, ele diz algo, mas pensa o contrário. Então aí seria uma característica do essa nesse fragmento. Então vamos lá. Fragmento número 5 tem esse fragmento, e aí a 9 diz o seguinte: observe as conjunções sublinhadas no trecho citado, 1, e em sua reescritura, o 2. Mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal há de manter com dignidade seu lugar na Europa, porque a fé, meus senhores, é a base da ordem. Mas quando neste país, aí ele reescreve a frase, você está vendo aí, usando mas quando e não mais enquanto. E aí ele bota o seguinte: apresente a diferença de sentido entre os dois enunciados a partir do uso de cada conjunção. Então, quando você botou aqui, enquanto neste país ainda houver sacerdotes, esse enquanto é usado para dizer justamente o quê? A existência de sacerdotes. Já há uma existência, tem uma ideia de que a existência desses sacerdotes é garantida, dá garantias.
Já o uso do quando dá uma ideia de que ainda não há outros sacerdotes. Então, enquanto um dá uma ideia de permanência, de existência, o outro diz que não há. O uso do quando dá um sentido de algo que ainda não existe, de que não está presente na sociedade. Essa é a distinção. E aí ele diz o seguinte: explique também o efeito de sentido produzido pelo emprego da conjunção enquanto, considerando a conduta do padre Amaro e do cônego Dias ao longo da narrativa. Pessoal, se a gente pensar no longo da narrativa, a gente tem que pensar que é uma grande ironia. Por que uma grande ironia? Porque o cônego e o Amaro têm uma conduta que foge completamente aos princípios morais da sociedade. Eles fogem dos princípios éticos da própria igreja. Então, o cara dizer que enquanto existirem sacerdotes, o futuro de Portugal está garantido, isso é uma ironia, porque são homens que não representam todo o oposto daquilo que uma sociedade deveria ter. E por isso é uma crítica de essa de Queiroz à igreja e aos próprios sacerdotes. Então, questão 9, você teria mais trabalho para fazer, acho que essa aqui foi a questão mais trabalhosa para o aluno pensar e fazer em toda a prova. Da questão número 10, a primeira versão do romance, O Crime do Padre Amaro, consistia no fato de ele matar o próprio filho. A última versão, por sua vez, apresenta o padre mais humanizado, além de enfatizar outras conotações da palavra crime. Essa aqui, se lembra que eu falei com vocês na aula que a professora Viviane Vasconcelos havia gravado um vídeo falado sobre diferentes crimes, que era importante pensar sobre isso? Tá aí, ó. Indique uma passagem da história em que se percebe essa humanização da personagem. Você tinha que ter lido o romance para poder lembrar disso aqui. Quando ele sabe, por exemplo, que a Aurélia morre, ele chora, ele tem um choro e aí ele se dá conta que ele entregou o filho dele para uma mulher que é conhecida como tecedeira de anjos, ou seja, a mulher mata o filho. Então, ele tem um choro com a morte da Amélia, um momento que seria a humanização dele, e o outro quando ele tenta salvar o filho da morte, que ele havia entregue à tecedeira. E ali são dois momentos que a gente pode considerar como momentos em que surge essa humanidade do personagem Amaro. Beleza? Explique também em que consiste o crime do Padre Amaro na última e atualmente divulgada versão do romance. Pessoal, o crime do Padre Amaro na versão antiga é o fato dele, padre, ter um relacionamento, ter justamente uma conduta que contraria completamente aquilo que seria o quê? A ética religiosa, a ética moral, essa forma de fugir aquilo que o seminário ensinou a todos os padres. Esse seria o grande crime praticado por ele dentro dessas novas versões que a gente está lendo aí. Ou seja, essa foi a prova da UERJ, ela vai ficar aí disponível para você. Ano que vem, com certeza, quem for fazer em vestibular 2020 vai querer consultar, vai querer saber o que foi a prova da UERJ, e você aí vai ter essa prova comentada por mim e a gente depois pode até botar a resolução de alguma questão, caso você venha solicitar, a gente coloca, tá bom? Prova muito boa, gostei muito, valorizou a leitura do livro e já deixou recado para o aluno que não dá para vir fazer prova sem ler o livro, tem que ler o livro que é indicado pela banca, tá bom? Até a próxima, e foi muito bom fazer esse projeto com vocês. Tchau!